Ah, agora colocou para gravar. Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? À nossa última aula do curso de pós-graduação, né? Da minha disciplina. Vocês vão ter, vocês vão ter mais aulas ainda, né? Acho que uma ou duas, sei lá, não sei qual, né? Quais ainda vocês vão ter. Mas as orientações já estão aí, pessoal. Peço que meus orientandos entrem em contato comigo. Vamos fazer o trabalho. Já estou puxando a orelha aqui, Mônica e Malu, porque eu preciso que eles estão sumidinho de mim. Então, eu preciso do contato de vocês. Pessoal, temos aí a Mônica e a Malu, já falei delas, né? Vocês também têm lá no AVA todo o perfil delas, né? Precisando de algum contato, precisando de auxílio na empresa de vocês, precisando, né, dentro da organização, no trabalho de vocês, ou se alguém que vocês conheçam, né, de empresa, organizações, precisa de auxílio e de trabalho, vocês sabem que elas são competentes e dá para ir fazer auxiliar, fazer palestras, cursos e tudo mais aí junto com vocês, junto com a empresa de vocês. Então, é, fica aí, né, Malu e a Mônica, depois elas podem passar o contato delas, e-mail, tudo mais, para que vocês possam estar chamando, porque vocês viram que a competência e ali as aulas, o conteúdo está sendo de acordo com aquilo que a pós e o que a gente precisa, o que a gente está precisando, né, mensurar com todo esse processo. Então, hoje é o último dia de nós estarmos conflitando, né? Elas vão estar mandando material, tá bom? Para que eu possa estar colocando lá no AVA. E também a avaliação, porque infelizmente, né, a gente precisa ainda ser avaliado por nota. Depois eu coloco lá no AVA o link, se elas forem passar, da atividadezinha para que eu possa estar colocando essa nota para vocês. Tá bom, pessoal? Então, deixo agora com a Malu e a Mônica. Sejam bem-vindas, meninas, novamente. E já fica aqui o meu agradecimento por todo o processo e por este último encontro aqui nosso, né? O último encontro nosso, mas com toda certeza que não vai encerrar por aqui, porque creio que a parceria vai ser, ainda vamos ter muitas coisas ainda para estarmos discutindo. Obrigada, professor Magno. Pessoal, boa noite. Malu, quer falar? Não, sejam todos e todas muito bem-vindas. É uma alegria estar aqui com todos vocês e sentindo esta participação, entrosamento que faz toda a diferença na condução do nosso encontro. Estava eu comentando com a Mônica que na aula passada, a hora que ela falou, gente, nós estamos concluindo, não sei vocês, espero que sim, pela avaliação de reação houve bastante pontos positivos, e a qual eu agradeço também vocês preencherem, mas a diferença é na contribuição e colaboração de todos vocês na aula. Então, bom encontro para nós, boa aula para nós. Obrigada, Malu. Obrigada, professor Magno. Pessoal, boa noite. A gente continua, então, o assunto que a gente começou semana passada, que é gestão de conflitos. Eu quero muito conscientizar vocês da importância desse tema, né? Mais do que ensinar ou do que trazer coisas teóricas, eu queria muito sair desse encontro, já que vocês estão aí no final dessa disciplina, indo para o final de toda a jornada de vocês nesse curso, a conscientização de que isso aqui é muito importante, ela é altamente relevante. Eu fui trainee lá, né, há muitos anos atrás, quando eu comecei a minha carreira de gestão, né, e eu entrei numa rede de supermercados no Rio como trainee. A minha última entrevista foi com o presidente, né, da rede. E ele escreveu num papelzinho assim, HES, né? Ele escreveu assim e falou: ó, eu já vi que você passou em todas as provas, passou em todas as entrevistas, mas aí ele falou assim: ó, agora você precisa me dizer o seguinte: você é boa nisso aqui, ó, HES. Aí eu falei: ô, doutor, eu não sei do que se trata. Aí ele falou assim: HES é a habilidade de engolir sapos. Ele falou para mim, né? E quando a gente tem 19 anos, né, está se formando, acho que tinha 20 anos talvez,
Aí você fala, caramba, esse coroa não sabe de nada, do que ele está falando, esse cabeça branca, esse tiozão, né? Do que ele está falando? E quando você, de fato, começa a assumir responsabilidade, você começa a ter que trocar, e trocar no sentido literal da palavra, né? Dar e receber no decorrer da carreira, você vai percebendo o quanto que essa habilidade de engolir sapos faz falta nos momentos de imaturidade e o quanto que ela é útil nos momentos de maturidade, né? A gente vai falar um pouco de comunicação assertiva, onde a gente engole um sapo, mas a gente também não deixa de colocar nosso ponto. Vamos passar aqui por alguns aspectos e meu objetivo realmente é fazer vocês saírem daqui com essa conscientização. Bom, vocês fizeram aí um pre-work, né? Eu pedi para fazerem um teste que mostra o quanto que cada um de vocês sabe lidar com conflitos. Não precisam me dar o resultado do teste, mas queria ouvir de alguém que pudesse compartilhar se isso surpreendeu. Tem alguém que se surpreendeu, que fez o teste e achou o resultado diferente do que poderia imaginar para bem, para mais ou para menos? Pudesse contar para a gente aí que se surpreendeu? Alguém fez o teste? Daniel abriu o microfone? Professora, boa tarde. Eu estou entrando agora. Eu estava tentando conectar celular, vou desligar celular aqui. A senhora pode repetir a pergunta? Eu lembro do assunto bem da outra aula. Eu não estava Claro. no final dele, mas eu lembro. Ah, tá. Não, na outra aula, Daniel, a gente deixou um dever de casa, que era preencher um teste para medir o quanto que você sabe lidar com conflitos. Eu vou pedir ao pessoal para escrever no chat aí, quem fez o teste, escreva no chat, por favor, sim, só a palavra sim, só para a Malu ter aí uma percepção do quanto que as pessoas fizeram ou não o teste. Escreva só sim, por favor, aí no chat, se você fez o teste. Do chat, hein? Quem fez o teste, escreva sim, por favor, no chat. Ninguém fez. Que teste? Eu fiz. Eu fiz. Malu, você se surpreendeu com o resultado do teste? Sim, aí alguém perguntou que teste. Eu posso colocar aqui no chat, né, Mônica? O que que você acha? E Pode para eles olharem depois, né? A gente não vai olhar agora, mas pode para eles olharem não dá depois. tempo. Pronto. Não. Então, aqui, vamos admitir o nick. Teve alguém aqui, professor Magno, que disse que entrou no AVA e não encontrou. Então, depois eu acho que vale a pena ver se a gente consegue garantir que o teste chegou para todo mundo, né? Então, E fica. eu coloquei lá e bastante gente falou mesmo que o link não estava vindo. Hum, Então, se mandar ele separado, acho que fica interessante para eu estar colocando lá. Ótimo, obrigada, professor. Então tá, a gente reenvia o teste. A intenção, de fato, não era que vocês contassem para a gente aqui o resultado, até porque é particular, né? Mas era só para ter um pouquinho de percepção quanto ao que vocês sentiram ao realizar o teste, né? Então façam depois, acho que vale a pena. Malu, conta você então para a gente, você que fez o teste, que foi uma boa aluna aí, que conseguiu acessar também, que você tinha acesso ao teste, né? Que o pessoal, infelizmente, não conseguiu. Ah, você se surpreendeu? O que que você achou? Então, achei bastante interessante. Ele é cíclico, né? Então, a cada período que esse teste cair na mão de vocês, vale a pena fazer essa revisão. Por quê? Porque nessas questões, que eu vou até abrir, a gente separa de uma determinada cena, de um determinado comportamento, se você atua raramente, com frequência, ou não atua daquela forma. E faz com que a gente pare para pensar no nosso comportamento. Ele é composto de 12 questões,
E o que um pouco antes da aula eu estava comentando com o professor e a Mônica de uma questão que eu pus raramente. E aí, quando eu fui fazer o balanço, algumas delas eu pus sempre, quase sempre, às vezes, mas este comportamento meu, raramente. Então, vou revelar o segredo da Malu, que é o seguinte: mesmo diante do desconforto e do constrangimento causados por um conflito, consigo manter o autocontrole e não me envolver emocionalmente, focando a situação e não as pessoas. Malu, você tem mais de 30 anos aí em gestão de pessoas e você escreveu aqui raramente. Por quê, gente? É um exercício. E a gente tem que assumir com o autocontrole e o autoconhecimento, mas de fato é um exercício eu separar a emoção. Então, aí tem alguém com o microfone aberto, mas Eu mutei. Isto. Então, o que acontece? Quando a gente para refletir, fala, não, realmente é um exercício eu separar a emoção. E aí, compartilhando uma técnica que eu tenho, é que quando eu sinto que as emoções estão mais aquecidas, mais afloradas, o que não deve acontecer, e a gente vai falar sobre isso na gestão do conflito, eu peço 1 minuto e ou eu ponho um gole de água, porque enquanto a gente está saboreando a água, você não fala, e aí você abre os canais da comunicação, ou eu peço um momento que eu vou até o toalete. E, gente, é uma ferramenta de escape maravilhosa. Me tirou de várias enrascadas, no sentido da gente, enquanto você ou toma água, ou enquanto você sai para ir buscar a água ou ir no toalete, todos os ânimos se acalmam. E também a gente estava comentando que o gestor é o maior causador de conflitos, sendo que a responsabilidade dele seria de apaziguar. Mas se a gente não tiver o autocontrole e o domínio das nossas emoções, que é inteligência relacional, passa até por emocional, né? Inteligência de relações, tá aí a boa e primária dica neste contorno de objeções, no contorno de conflitos. Então, essa foi uma experiência muito bacana, Mônica, de revisar aqui através desse teste de reflexão. São 12 questões rápidas, tá aí com vocês, e pronto. Legal. Hashtag fica a dica, ou tome água, ou peça 1 minuto de ausência, que, de fato, o contorno desse relacional vai ser muito mais producente. Obrigada, Malu. Pessoal, a Malu mandou aí o teste, mas não façam agora não, por favor, tá? Para vocês prestarem atenção aqui, para a gente caminhar juntos aqui na trajetória de hoje. Podem fazer depois, outro dia, amanhã, tá bom? Hoje eu gostaria muito que a gente Só um prosseguisse aqui. pouquinho, Mônica. Quem que é o Oi, Motorola? Só para vocês estarem colocando o nome. Quem que entrou com o Motorola? Acabou de entrar, acabei de aceitar. o iPhone 3 é quem mesmo? iPhone 3 é o Edelson. Vou nomear Motorola aqui. talvez seja eu, José Rogério. Motorola é de quem? Talvez seja eu, José Rogério. Ou Ah, eu, tá. Laila. Vamos ver se é ele. É, o iPhone é o Edelson e o Motorola é o José Rogério. Perfeito. Acho que já está ok, né? Muito bom. Posso continuar, professor? Vamos lá.
Professor Magno, lê essa frase para a gente, por favor, de Clarice Lispector. Quem caminha sozinho pode até chegar rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza chega mais longe. Obrigada, professor. Frase bonita, frase famosa e segredo do sucesso para um bom gestor, para um bom profissional que lida hoje num mercado tão diverso, onde a interação, a troca, a flexibilidade é tão importante, né? Tem um estudo que foi feito, que eu estudei ainda no mestrado, lá em 2020, foi feito com 1.100 empregadores pelo mundo, incluindo alguns empregadores brasileiros. E a pergunta foi assim: de todas as competências necessárias a um bom profissional, qual você, como empregador, acha que é a mais importante? O que vocês acham que é a mais importante? De acordo com esse estudo feito aí em 2020 com 1.100 empregadores pelo mundo, qual a competência que eles consideram mais importante dentre todas para um bom profissional? Chutem aí, por favor. Estão escrevendo aqui, né? Integridade, inteligência emocional são importantes, mas essas aparecem no ranking, mas ainda não é a primeira. Trabalho em equipe, também o Wellington botou. Motivar a equipe, liderança, empatia. Empatia aparece no ranking, mas não é a primeira. Vale comentar que a primeira, que os empregadores acham a competência mais importante para um funcionário, ela fica bem longe da segunda. Ela é bem destacada. Alguém mais quer chutar? Quem já falou alguma pode chutar outra também. Edelson, Gabriel, Rafael, Wellington, Daniel, André. Ainda não é nenhuma dessas a primeira. Comprometimento. Muito bem, vou revelar. A competência que os. Comunicação. Eu chutei, Murilo, comunicação, viu? Chutei que nem você. Eu achava que era comunicação, mas não é. Autoconfiança, o André botou. Eu chutei igualzinho, Murilo. Eita lá. Sabe qual que é a competência que os empregadores consideram a mais importante para um profissional? A flexibilidade. Olha que interessante. E aí, quando você ouve isso e reflete um pouco, você chega à seguinte conclusão: se eu, como profissional, praticar a flexibilidade, ou seja, se eu for flexível, eu consigo praticar todas as outras, né? Eu consigo perceber onde eu não estou tão forte, eu consigo ser flexível a ponto de reconhecer essa minha deficiência, entre aspas, e trabalhá-la. A flexibilidade. Então, lendo de novo aqui a frase que o professor Magno leu, quem caminha sozinho pode até chegar rápido, mas aquele que caminha acompanhado, com certeza chega mais longe. E onde que isso existe e é realidade no mundo corporativo? Né? Seja numa empresa, seja numa cooperativa, numa instituição de qualquer gênero, num clube. Quantos e quantos líderes vocês já conheceram que são eloquentes, que sabem falar, que têm uma capacidade, às vezes, cognitiva elevada, que você vê que ele é diferenciado, tem um entendimento do mercado, um entendimento das coisas, das complexidades, mas é péssimo de relacionamento. E a cada ano, quanto mais moderno a gente fica em termos de gestão de pessoas e gestão de processos e de projetos, mais antiquado passa a ser esse tipo de profissional. O profissional que é tecnicamente bom, mas que caminha sozinho, que não consegue parcerias nem dentro da instituição onde ele está e nem com os stakeholders ali, vizinhos, digamos assim, né? Seja clientes, fornecedores, empresas parceiras. Eu sou fornecedora, a Malu é fornecedora, né? A gente passa muito por isso
de clientes que são altamente parceiros e de clientes que parecem que só contratam você para ter o prazer, né, sádico de ter um fornecedor ali abaixo dele, né? Então, essa camarada que tem esse perfil ou essa falta ainda de inteligência emocional e caminha sozinho, ele não chega longe, ele fica pelo caminho. Por que então agora a gente vai falar de negociação, né? Dentro da gestão de conflitos, existem dois grandes ingredientes, a gente vai ver o segundo ingrediente daqui a pouco. O primeiro principal ingrediente da gestão de conflitos é a negociação. Vamos ver por que, então, que é importante falar de negociação quando a gente fala de gestão de conflitos. Elas estão diretamente conectadas, porque se há um conflito e eu sou um intermediador ali, eu tento apaziguar esse conflito, ou eu estou envolvida no conflito e tenho o desejo de que esse conflito traga bons resultados, eu preciso fazer gestão desse conflito através de quê? De negociação. Quando eu, diante do conflito, seja como apaziguadora, mediadora, seja como atuante, eu não tenho desejo de fazer gestão sobre isso, eu não uso negociação, aquele conflito não tem bons resultados. Vejam, a capacidade de negociação é a chave para os gestores. Então, o gestor que não sabe negociar, ele está preso. Eu vou pegar um pouquinho d'água, já volto, tá? Pera. Com este calor, Este cura calor do e ar, gente, ó, 2 garrafas de água, essa. Acho que vocês também, né? Mais o copo. E o para quem calor está demais, né? fala muito, verdade. Meu Deus. E é bom ir pensando aí, hein, galera? A capacidade de negociação é chave para os gestores. E é a chave, né, Malu? Para muitas coisas. Eu gostei de ler numa das avaliações dizendo que a aula passada, como a outra, serve não só para o campo profissional, mas como o social, familiar. É uma verdade, isso é bem bacana. Então, É, estávamos aqui falando da chave do sucesso aqui para as negociações. Muito bom, obrigada. Ó, tem um tempão que eu não tenho tosse, mas agora ela apareceu. Acho que é tanto ventilador em cima, né? Queridos, mas é isso, a capacidade de negociação ela é chave, né? Acho que fica claro. Alguém tem alguma dúvida? Alguém discorda? Alguém acha que dá para ser um bom líder, mesmo com baixa capacidade de negociação? Mônica, Murilo aqui. Foi, Murilo. Essa frase aí realmente, caramba, pegou no fundo aí. Capacidade de negociação é chave para gestores. Você falou que o gestor que não sabe negociar está preso. Cara, isso é muito forte, muito legal. Isso levar para a vida, na verdade. Eu fiz um curso sobre negociação, curso básico, né? Inclusive foi meu líder lá que falou: tem um curso assim legal, acho que seria interessante você fazer. Eu fui e fiz. E a primeira etapa lá, a princípio, que o treinador estava falando sobre esse curso, ele falou: a primeira coisa da negociação é: eu devo negociar? Primeira coisa que tem que se perguntar, né? Eu devo negociar? Eu queria ver, assim, da sua experiência, isso que ele falou, eu devo negociar, alinhado a um conflito. Será que como que seria isso? Eu acho que não teria tanto tempo, entende, para pensar e pensar se eu devo negociar diante do conflito, entende? Não sei se você já viveu alguma coisa nesse sentido, mas quando você falou essa frase, me lembrou automaticamente lá o curso. Opa, eu devo negociar, mas se eu estou no conflito, entende? Então talvez você já tenha passado por alguma experiência assim, sei lá, se conseguir falar alguma coisa. Legal, Murilo. Parabéns por ter feito o curso, muito bacana. Olha, vai aparecer daqui a pouco, mas eu já vou dar um spoiler para responder a tua pergunta.
O ideal é que a gente vá para um momento de conflito tendo tido oportunidade de se planejar. Nem sempre dá. Às vezes o conflito ele se expõe ali sem planejamento nenhum. Quando a gente consegue se planejar, ou mesmo que seja um conflito de última hora, eu devo negociar? É uma pergunta importante, porque às vezes é melhor eu só ceder, né? Porque negociar é o seguinte: eu estou disposto, digamos que eu e você a gente esteja negociando alguma coisa. Eu estou disposto, vamos dizer, você vai me vender um carro. Você vai me vender um carro, Já mas fui, já fui vendedor de carro por 5 anos, hein? Olha lá. tá vendo? Olha a intuição aí. Aí, de repente, você Então, vai me vender o carro, você fala assim, Mônica, olha, esse carro é 70 mil, mas está com o IPVA atrasado. Então, tem campo aí para negociar, né? Eu posso te pedir um desconto, desde que, por exemplo, eu arque com o IPVA. Então, a gente entende como negociação algum espaço de discussão onde o Murilo pode abrir mão de alguma coisa e eu posso também abrir mão de alguma coisa. Mas também o Murilo exige algumas coisas e eu exijo outras. De repente você fala só, Mônica, de 67 mil eu não baixo. Menos de 67 mil eu não chego. Então, quando esse professor que te deu aula espertamente disse que a primeira pergunta é: eu devo negociar? Porque muitas vezes não. Muitas vezes é só dizer tudo bem, que de repente você está me vendendo por 70 mil um carro que eu sei que no mercado vale 90, mas você está com a corda no pescoço, está precisando de um dinheiro urgente. Então, é melhor eu fechar logo com você. Porque se eu parar para negociar com você, pode ser que o outro te mande um WhatsApp e você fale assim, ah, Mônica, desculpa, tenho esse WhatsApp aqui, tchau. E vendi para outro. Né? Às vezes também não vale negociar para não entrar em conflito mesmo. Né? Até na vida relacional, por exemplo. Né? Às vezes a pessoa chega para você. Eu tenho uma amiga, minha ultra amiga lá de Petrópolis, Cíntia, vou até contar um caso que aconteceu essa semana mesmo, que o Murilo me fez lembrar. Minha amiga já trabalhou na política lá na nossa cidade. E ela se casou recentemente. Tem 1 ano de casada, se casou com um médico e tudo, que tem um outro ritmo de vida, sempre morou no interior e tudo. E agora ela está sendo sondada por alguns partidos políticos para se candidatar novamente nas próximas eleições. Ela me ligou, falou, Mônica, estou com um problema. O meu marido não aceita que eu me candidate. Mas eu tinha muita vontade de me candidatar. E a conversa foi, né? A gente ficou um tempão conversando a respeito, ponderando coisas. No final, ela falou: quer saber? Eu não vou me candidatar a nada. Não vou me candidatar, demorei para casar, estou 1 ano casada, estou aqui não precisando de dinheiro, vou me meter nessa confusão, ainda se bobear, ainda arrumo problema com o meu marido. Então, ela decidiu o quê? Não negociar, né, Murilo? Ela decidiu que não valia a pena ela gerar esse conflito, ela simplesmente disse para ele, meu amor, ok, vou assistir a política só pela Globo News e vou tocar a vida. boa, bem legal. Obrigado aí pela partilha. Realmente, acho que essa pergunta é chave, né? Se Com eu... certeza. Nossa, legal. Muito bom. Obrigada pela contribuição, Murilo, adorei. Olha só, Murilo e pessoal, vejam esse gráfico. Ele se refere ao tempo que o gestor gasta com negociação. Então, os estudos mostram que um gestor, no geral, ele gasta 20% do tempo dele com negociação e 80% com outras atividades. Depois de ler e escrever, negociação é a habilidade mais importante e necessária para alguém se tornar bem-sucedido pessoalmente, financeiramente e nos negócios. Agora vejam essa segunda frase aqui. Ô Murilo, lê para a gente, fazendo favor, essa segunda frase. A ação de negociar, que chega a absorver 1/5 do tempo, 20% dos gestores, afeta os restantes 80% de suas atividades. Obrigada, Murilo. Uma frase top aí hoje. Muito top. Porque, ó, se eu, como gestora, gasto só 5% do meu tempo negociando, isso afeta negativamente todo o restante das minhas atividades. Eu estou negociando menos do que seria o ideal. Né? Negociar faz parte da vida do gestor. Por exemplo, há gestores que se ocupam muito de atividades operacionais. Né? Há gestor
que é chefe de garçons, mas ele só serve mesa, não faz gestão de nada. Há gestor que lidera uma loja, sei lá, de venda de automóveis, mas ele fica competindo e vendendo junto com os funcionários, né? Então, o gestor ele tem que olhar, tem que ter uma visão de helicóptero, uma visão que olha o todo e saber onde ele tem que entrar para fazer negociação ali, seja com o funcionário, seja com o cliente, seja com o líder dele, que ele também tem líder, seja com o fornecedor dos carros, fornecedor de acessórios, pessoal do marketing, né? Quem já trabalhou em loja que sabe, a gente tem que falar com a cara do marketing, do financeiro, o pessoal da faxina. Quando tinha aquela porta de ferro, tinha que negociar o cara que vem botar óleo na porta, tem de tudo, né? Então a negociação ela é viva e ela tem que, em média, ocupar 20% do tempo nosso enquanto gestores. Tudo bem aqui? Alguma pergunta, algum comentário, alguma contribuição? Muito bem. Vamos ver aqui 5 razões-chave. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Para que a negociação assuma uma importância crescente para diretores, líderes e gestores no mundo empresarial. 5 razões-chave. Vamos ver uma a uma. Ok? Primeiro, uma razão para a negociação ocupar um local importante nas nossas atividades hoje na liderança é a natureza dinâmica do mercado, né? Falei para vocês da flexibilidade. O mercado é muito flexível, tudo é muito flexível. Estava conversando esses dias com a Malu, que até outro dia eu, como construtora de treinamento, entregava questionários. Agora estão me pedindo games, né, Malu? E aí eu estou aqui me virando nos 30, aprendendo coisa nova. Então, o dinamismo em qualquer negócio, Murilo disse que veio do ramo de vendas de automóveis, né? Então, em todos os ramos, as coisas vão se inovando. Hoje, por exemplo, tem carro elétrico, né? Então, as coisas elas vêm com muita inovação. Há 2 décadas atrás, a gente tinha, sei lá, Volkswagen, Ford e Fiat, né? Então, quer dizer, as coisas vão mudando, o mercado vai se ampliando. Há 10 anos atrás, a gente achava que um carro chinês era um lixo, é ou não é? Hoje em dia tem um monte de carro chinês aí competindo dentro da categoria muito bem avaliado. Então, a cabeça nossa tem que estar sempre aberta para flexibilidade. Outra razão para a gente considerar a negociação importante é a interdependência, né, de pessoas e de atividades. Quer dizer, independente de hierarquia, as coisas elas se comunicam dentro das empresas, né? Olha, a demanda do líder é a capacidade de integrar os diversos interesses, especialmente até nas relações à distância. Há muitas relações à distância, né? Eu e a Malu, a gente passa por situações, por exemplo, com clientes nossos, que a gente lá dentro do cliente, à distância, que às vezes não estão nem aqui em São Paulo, a gente fala com 20 pessoas, não é exagero. Às vezes a gente fala com 20 pessoas, ou mais normalmente, vamos dizer, com 4, 5. E um diz uma coisa, o outro diz outra. E a gente tem que ter ali o quê? O jogo de cintura. Eu não posso bater o pé com um porque o outro disse diferente. Eu tenho que achar um ponto ótimo, porque está tudo interligado. Tem a competitividade, né? Então olhar o todo é muito importante. Antecipar-se ao que está vindo por aí é muito importante. Então a gente tem, por exemplo, aí batendo a porta ou já invadindo as nossas casas a inteligência artificial. Esses dias eu assisti um treinamento, Malu, presencial. Eu assisti um treinamento presencial sobre segurança do trabalho e o camarada, como é que chama? Professor, né? O instrutor. Uhum. Ele citava, igual citei aqui Clarice Lispector, né, como bibliografia, ele citou ChatGPT algumas vezes durante o treinamento. O treinamento foi de 2 dias. Então, ele trouxe como oficial, porque às vezes a gente fica pensando assim, é um negócio marginal, né? Não, tá aí, tá vivo e tá de verdade e tira um monte de necessidade de atividade braçal. Então, a competitividade faz com que a gente tenha que se antecipar. Aí eu comecei a me perguntar, peraí, como que eu aqui no meu quadrado
vou fazer uso da inteligência artificial? E o quanto que isso vai beneficiar o meu cliente? Tudo isso é negociação. Essa negociação até com você mesma, com você mesmo, né? De quebrar paradigmas. Muito bem. Quarto, a era da informação. Enquanto negociador, a era da informação traz oportunidades e desafios para o gestor. Lidar com a diversidade como um todo, conhecer o público-alvo e garantir um idioma palatável para os interlocutores, né? Então, tem uma questão muito de gerações. A gente vive um caldeirão nesse momento referente à questão das gerações, porque quem manda ainda é o pessoal de 50, de 40 anos. Só que quem faz é o pessoal de 20 e poucos, de 30 anos, né? E eles vêm carregados de informações, eles querem ser ouvidos, eles vêm com a pegada, eles querem ser felizes no trabalho. Então, eles são de uma era diferente, a era da informação. Quem que tem que flexibilizar? Eles, que trazem a novidade, ou a gente que é mais velho e que foi acostumado com outro ritmo? Lamentavelmente, para alguns, nós é que temos que flexibilizar. Nós que temos 40, 50, 60 ou 30 e poucos e estamos líderes aí no mercado de trabalho atuando há muito tempo, a gente tem que abrir os olhos, porque eles trazem a novidade. Malu, queria falar alguma coisa? Muito bom. Vamos ver aqui o número 5, por que a negociação é importante para fazer gestão de pessoas, né? Com o crescimento das redes sociais e outras ferramentas digitais, as novas gerações elas são habituadas a terem voz. Elas valorizam um líder que é bom ouvinte e elas têm anseios de felicidade e de satisfação com o trabalho. Aqui já dei um pouco de spoiler, né? Então, eu, enquanto gestora experiente, que estou no mercado há muitos anos, tenho que saber o que essa galera deseja do trabalho. Se eu cair numa ilusão de que eu tenho que impor a eles, e aí eu estou falando então negociação do líder para com os liderados, eu vou ficar num eterno conflito, né? Então, a sabedoria aí do pessoal mais experiente para entender e tirar o que há de bom nessa visão do jovem que traz o anseio de ser feliz no trabalho é muito importante, né? Eu trabalhava muito, eu virava madrugada, ele quer ser feliz no trabalho. Como eu disse a vocês, quem está certo, quem está errado? Porque Será que a até o gente não... entanto, Mônica, Hã? só complementando, porque até o entanto, né, eu tiro toda essa concepção do jovem, né, quando ele termina a graduação, né, principalmente um curso de administração. Ele está com toda aquela sede, né, ele está com todo aquele processo, aquela teoria, né, e a gente sabe que a teoria ela tem que perguntar com a prática. Quando você está na prática, é outras coisas, né? E até chega, e eles chegam com tanta sede, né? Falando dessa sede aí, de mostrar, né, que aprenderam, sendo que os mais experientes vão ter que ter esse jogo de cintura, né? Ver que ele é novo ali, ver que ele está com sede de mostrar que ele sabe, mas que na prática é outra realidade, né? E que isso não possa tornar conflitante, porque o que eu ouço muito dos meus alunos egressos é que acontece todo essa permutação, né? Eles falam assim, poxa vida, eu entrei pensando que era isso, mas não é. Mas, enfim, é aquele processo, a teoria está ali. Os teóricos, eles discutem proposições. Tem uns que vão por uma vertente, outras por outras vertentes, e nós temos que encaixar essas vertentes com a realidade que está ali na empresa e os gestores, né? Que são mais experientes, que já têm tanto a teoria quanto a prática de estar anos ali na empresa, principalmente essa organização que passou por inúmeras mudanças, principalmente nós que passamos agora com a pandemia, né, e tudo mais, e retomamos tudo, teve uma transformação, então ter essa paciência para não ser conflitante, também não ter esse choque para esses novos também que estão ingressando aí nas organizações. Excelente, professor, muito obrigada. E aprender mesmo com eles, né, professor? Acrescentaria, aprender mesmo com eles. Ele, sabe por que também que eles trazem esse anseio? Você falou da pandemia, dessa mudança no nosso estilo de vida.
eles foram acostumados a ter voz, né? Porque, por exemplo, na rede social, ele pode mandar uma mensagem, sei lá, para o Lula, ele pode mandar uma mensagem para o Bolsonaro, ele pode mandar uma mensagem para um delegado de polícia lá de Curitiba, ele pode qualquer coisa, né? Tô aberto, Se né? está aberto, então ele está acostumado a ter voz. Se ele está insatisfeito, ele entra no Reclame Aqui, né? Se alguém não atende ele bem na Claro, ele vai lá no Twitter e conversa com @Claro, o @Claro responde, inclusive, né? Então, ele está acostumado a ter voz, isso é bom. É interessante que o gestor entenda que isso é bom e botar ele, como você falou, na prática, respeitando essas particularidades, esses desejos dessa geração Z. Muito bom, professor, obrigada. Bom, aqui, ó, trouxe para vocês a origem da palavra negociação, né? É uma palavra que deriva do latim, formada pela junção de dois termos. Olha que interessante, não ócio. Negociação significa não ócio, não parado. Significa, então, se a gente for pensar de outra maneira de explicar, em movimento, né? Então, eu decidir não negociar, eu estou decidindo ficar inerte, que é uma decisão, como o Murilo trouxe ali, que o professor dele bem colocou. É uma decisão também, às vezes estratégica, inclusive, né? Agora, quando então eu decido negociar ou eu preciso negociar, para vender um carro, por exemplo, eu preciso, significa não estar parado. Então, a negociação, ela se dá o tempo todo. Quando eu pergunto para quem vive comigo, olha, o que você quer almoçar hoje? Aí, de repente, ele fala, vamos pedir uma lasanha? Aí eu falo, puxa vida, essa semana eu já comi massa, né? Eu me pesei ontem, engordei 1 quilo. O que você acha de comer uma saladinha com frango? Tudo é negociação, é ou não é? O porteiro me ligou aqui e falou, Mônica, chegou o Rappi, verdade, agora há pouco, chegou o Rappi. Aí eu falei, você consegue receber para mim e guardar aí até o Alan chegar? Quando o Alan subir, ele traz? Tudo é negociação. Ele poderia dizer não. Aí ele disse sim, poderia dizer não, certo? Vejam, a gente negocia o tempo todo. Agora, uma má notícia, Murilo, lá vai outra frase impactante, Murilo, é que a maioria dos gestores é péssimo de negociação. Isso é uma frase dura, mas é real. E aí, o motivo que está por trás disso é pior ainda, que se chama arrogância. Eu já passei por isso. Eu tive uma situação uma vez na minha carreira que eu era tipo, coordenadora de uma equipe pequena, só que o meu gestor, assim, falando claramente com vocês aqui, ele era muito. Ele tecnicamente não tinha o mesmo conhecimento que eu. Então, o presidente da empresa começou a me chamar de vez em quando. Falou, Mônica, vem junto com o Johnny. Johnny, chama a Mônica. Aí, de repente, ele parou de chamar o Johnny. E começou a me chamar e, de repente, ele transferiu o Johnny para outro lugar e eu fui promovida. Né? Então, eu fiquei metida, sabe? Falei, ai, meu Deus, meu salário triplicou, eu vou comprar um carro, agora vou andar toda maquiada, vou parar de usar tênis, vou usar salto alto. E aí, isso tudo, se a gente não se cuida, vai também para a forma como a gente fala com as pessoas, né? E aí não adianta fazer curso, não adianta nada. Se eu não sei como falar com as pessoas, não adianta eu me movimentar, sair da inércia, eu não vou conseguir negociar porque eu não estou disposta a abrir mão das coisas, né? Quando eu sou arrogante, eu não estou disposta a abrir mão das coisas, eu me acho superior, certo? Catiana? Catiana quer falar alguma coisa? Acho que não. Tá. Se tu quiser, Catiana, fica à vontade. Muito bem. A negociação ela é uma habilidade básica dos membros das organizações do século XXI, uma vez que o número de parcerias, de acordos e de contratos se multiplicam e, como consequência, os conflitos também se multiplicam. Né? As formas de contratação, por exemplo, pessoal, elas mudaram muito. Né? Antes era assim, ou você tinha carteira assinada ou você era um desempregado, é ou não é? Existiam só essas duas modalidades. Ou eu estou com a carteira assinada, ou eu sou desempregada. Aí
começou a surgir negócio assim, eu faço um job, né? Faço um job aqui, um job ali, que é mais ou menos o que antigamente a gente chamava de bico, né? Só que hoje, sim, hoje existem várias formas de contrato, né? A Malu, por exemplo, eu sou contratada pela consultoria da Malu. Eu sou @goiabeira_rh. Mas a Malu, no nosso contrato, prevê o seguinte: sempre que ela precisar de mim, ela vai me chamar. Pode ser que ela me chame no mês 5 vezes, pode ser que ela fique 3 meses sem me chamar. Só me chama para um cafezinho. Depende da demanda que chega para ela, que tem a ver com o que eu posso ajudá-la, com o que eu posso entregar. Eu tenho um outro cliente que eu tenho um contrato fixo, eu recebo por mês, e a gente negocia o cronograma de entrega. Então, tem um cronograma de entrega negociado até agosto, daqui a pouquinho a gente negocia o resto até dezembro. Então, vejam, nessa relação com a Malu e nessa relação com esse meu outro cliente, a gente conversa em negociação. Não é mais aquela coisa, um manda e o outro obedece, né? Existem formatos diversos de negociação, de contratação. Muito bom. Vejam, trouxe aqui 3 observações importantes a respeito de negociação. É a busca pela aceitação de ideias, interesses ou propósito. As partes precisam ser genuinamente ouvidas. Eu preciso ter espaço para argumentar. E eu preciso dar ao outro espaço para argumentar. Por isso que o líder que cai na armadilha da arrogância, ele não consegue fazer gestão de conflito, porque ele não consegue negociar, porque ele não deixa o outro argumentar. Só o que ele fala é importante. Alvo, né? Qual que é o alvo da negociação? Que o produto final dessa negociação seja melhor que a soma das contribuições individuais. Então, se eu sentar com o professor Magno para negociar, sei lá, eu e a Malu de um lado da mesa e o professor Magno do outro lado da mesa, vamos negociar um evento de fim de ano. A gente vai ponderar várias coisas, não só a questão financeira, né? Vai ser presencial, vai ser remoto, qual a melhor cidade para a gente fazer? Será que trazer todo mundo para São Paulo? Será que a gente ir até a cidade mais central, onde está a maioria do público? Vamos fazer em pequenas turmas, vai ser uma turma grande? Vai ser gratuito, vamos cobrar? Vejam, o produto final tem que ser, se só a Malu tivesse ideias, só eu tivesse ideias, ou só o professor Magno tivesse ideias, essas coisas em separado, elas não têm o mesmo valor e a mesma grandeza do que a gente discutindo e chegando num consenso. Então, voltando lá atrás, conflito, quando vocês ouvirem essa palavra conflito, não associem conflito a coisa ruim. Fazer gestão de conflito vamos sentar, há divergências de opiniões, mas a gente quer se ouvir, um quer ouvir o outro e a gente vai chegar aqui no melhor resultado. O conflito ele é ruim, negativo, quando um não escuta o outro, quando um não está disposto a abrir mão de nada em função das opiniões do outro, aí o conflito é ruim. Pessoal, algum comentário aqui, alguma dúvida? Algum causo? Enquanto eles pensam, aqui eu queria ressaltar a diferença do conflito e do confronto. Então, conflitar com os filhos, com o marido, com o sócio, né, com os colaboradores, enfim, com os pares, é muito bacana, porque, como você disse, além da minha ideia e da sua, vão nascer outras ideias. A dificuldade está quando, pela arrogância, como você citou, vira um confronto. E aí nenhuma das partes ganha. Excelente, adorei. Muito bom. Obrigada, Malu. Eu tenho uma sobrinha que chama Manu, né? Eu falo muito com a Manu e falo muito com a Malu. Aí, às vezes, eu chamo a Manu de Malu e a Malu de Manu. Bom, eu tinha falado lá atrás para o Murilo que o planejamento, se der para fazer planejamento antes do momento de conflito, melhor. O planejamento, ou seja, estar preparado, é o mais importante para o negociador. Vamos ver aqui alguns aspectos em torno desse planejamento. O que você quer? Eu vou para essa discussão, o que eu quero?
Se, por exemplo, eu estou indo para uma discussão, para um debate, uma reunião, onde tanto faz, então eu não vou negociar nada, eu vou ficar na minha, tanto faz para mim. Até onde eu estou disposto a ceder? Então, se não tanto faz, se eu tenho uma opinião, se tem algo que para mim é importante como resultado desse debate, eu estou disposta a ceder até onde? Então, vamos pegar lá, voltar nesse evento de final de anos fictício que eu, a Malu e o professor Magno vamos fazer. De repente, eu estou disposta a ceder em um monte de coisa, menos em aulas finais de semana, por exemplo. Então, eu vou lá para esse debate, eu tenho uma preferência por ser em São Paulo presencial. Eu tenho uma preferência por ser em São Paulo presencial. Se o professor Magno preferir online, tudo bem. Ou se ele preferir também que seja numa outra cidade onde esteja mais centralizado para a turma, eu viajo até lá. Então, eu preciso saber o quê? O que é meu limite? Final de semana eu não vou dar aula, por exemplo, aqui nessa minha ideia fictícia, nesse meu exemplo. Busque alternativas e não só uma opção. É muito ruim quando você debate com alguém que só apresenta uma opção. Né? A pessoa não consegue ver os tons de cinza, né? Para a pessoa, ou é preto ou é branco. Não, para mim tem que ser assim. Tá, mas peraí, não dá para chegar 5 centímetros para a esquerda? Não. Eu não mudo de opinião. Minha opinião é essa. Tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Sempre Gabriela, né? Para os mais antigos aí, que viram novela Gabriela, se bem que teve um remake, né? Então, mais gente mais jovem também viu. Então, assim, quando você não consegue ponderar e achar opções alternativas entre o sim e o não, você não está sendo um bom negociador. Entenda que deve haver ganho mútuo, certo? Então, se eu vou para essa discussão querendo só eu ganhar, então eu vou falar para o professor Magno e para a Malu, ó, eu só vou se me pagarem tanto, só vou se for de avião, um carro tem que me buscar no aeroporto, eu que vou escolher o hotel, porque eu só fico de 4 estrelas para cima, o horário que vai ser a aula, eu que vou escolher. A chance de dar ruim, como diz aqui no Rio, né? A chance de dar ruim do professor Magno mandar uma mensagem no meio da reunião para a Malu: se livra que é roubada, me tira dessa daí. É grande, né? Então, quanto mais inflexível eu sou numa negociação, mais eu saio perdendo, porque as pessoas podem simplesmente virar as costas para mim. Muito bom. Considere o problema do outro, né, com empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Gosto daquela frase também que empatia é eu colocar o meu foco no foco do outro. E aí, nesse caminho da empatia, se pergunte o seguinte: se eu fosse essa pessoa, como é que eu me sentiria? Como é que eu agiria? Por que será que ela está se comportando dessa maneira? Por que será que o professor Magno está batendo firme que não dá para ser em São Paulo? Por questões de custo? Porque ele quer que a maior parte, o maior número de pessoas possível participe? E mesmo que o custo seja baixo, muita gente não vai ter tempo? Então, assim, a empatia nessa prática da negociação, ela só traz ganho para você. Ah, Mônica, mas quando eu tenho muita empatia, eu acabo abrindo mão demais? Não, você abre mão na medida certa. Vamos voltar lá para a segunda pergunta. Até onde eu estou disposta a ceder? Né? Eu tenho que querer ganho para os dois. Se eu me iludir de que eu vou para toda negociação ganhando sempre, ganhando todas, não tem time de futebol, não tem ninguém que ganhe todas. Alguém abriu o microfone? Muito bom. Se Não, alguém mas quiser. eu vou aproveitar e saber quem é o RSMS. Eu também fiz essa pergunta no chat. Isso. Quem é o RSMS? Oi, pessoal, boa noite. Eu acabei conectando pelo Zoom da empresa, é a Daldinese. Eu vou sair e vou logar da minha conta, tá? Pode ficar aí, não Não, tem pode problema. ficar. É É, só para colocar o nome.
Só para colocar um nome, pode ficar, já até Ah, coloquei. tá. Eu vou renomear aqui. Renomeei. Vê se eu escrevi direito aí. Se eu escrever errado, você corrige, fazendo favor. Tá Muito bom. bem. Obrigada. Obrigada a você. Bom, pessoal, aqui eu acho que a gente deu uma passada interessante em cima do que é negociação, do que é importante a gente considerar no momento de ir para uma negociação. Não adianta a gente achar que vai ganhar todas e nem adianta a gente ir para qualquer negociação ou para qualquer conflito que exige negociação pensando só em ganhar. Vai dar ruim. Vamos falar agora um pouco sobre comunicação como uma ferramenta para a gestão de conflitos. Eu vou passar um videozinho agora, queria que vocês prestassem atenção, depois daqui a pouquinho a gente vai fazer uma atividade, tá? Esse vídeo fala dos estilos de comunicação. Vamos lá. Muitas pessoas são vistas como agressivas ou passivas dependendo da forma como falam, dos seus gestos e expressões que usam. Pessoas consideradas agressivas mantêm um olhar fixo enquanto falam alto, apresentam uma postura desafiadora e gestos intimidadores. O conteúdo das suas falas transmitem hostilidade e intimidação. Por meio dessa forma de se comportar, os agressivos quase sempre conseguem o que querem, mas já suas interações... O estilo de comunicação agressiva costuma gerar conflitos com os outros, prejudica as relações, favorece sentimentos de culpa, solidão e frustração. No outro extremo, existem também aqueles que abrem mão de qualquer coisa para manter bem as suas relações. Esse estilo de se comunicar é conhecido como um estilo passivo. Suas principais características são olhares baixos e vacilantes, falam baixo de forma trêmula e sorrisos falsos e envergonhados. O conteúdo de suas falas costuma demonstrar a sua insegurança. Os passivos mantêm as relações ainda que isso custe seus direitos e vontades. E apesar de acreditarem que estão cuidando de suas relações, acabam deixando que seus objetivos sejam decididos pelos outros. Têm muita dificuldade em conseguir aquilo que realmente querem e colocam suas expectativas e responsabilidade no desempenho dos demais. Essa forma de ser também acaba gerando conflitos com os outros. Tanto o estilo agressivo quanto o passivo em excesso geram prejuízos e sofrimento para as pessoas. A solução para esses problemas está no estilo de comunicação assertiva. Esse estilo de comunicação se fundamenta no equilíbrio entre a defesa dos seus próprios direitos e vontades e o cuidado para não violar os direitos e vontades do outro nas interações. Aquele que é assertivo se expressa, mas não ofende. Cuida das relações, mas também é honesto com os próprios sentimentos e opiniões. Pessoas assertivas mantêm o contato visual direto enquanto se comunicam, mas sem ser ameaçador. Fala em um volume que todos escutem, mantém uma postura tranquila e responde de forma direta às situações. O conteúdo de suas falas está repleto de opiniões em primeira pessoa, mas também de falas que demonstram uma abertura à colaboração. Enquanto mantém bem as suas relações, o assertivo protege seus direitos interpessoais e respeita o direito do outro. Mas isso não quer dizer que todo mundo sai flutuando de alegria depois de interagir com uma pessoa assertiva. A assertividade é demonstrada em situações que envolvem algum risco de desagradar, como falar sobre algo que não gostou, fazer uma crítica ou recebê-la, ou discordar de uma opinião. E essas pessoas sabem demonstrar que não gostaram de algo, mas sem ofender, pois agem sempre cautelosamente tanto com o que vão dizer, quanto com como vão dizer algo. 안에 있을까? 뭐 나오지? 예반을 잡아두지. 니나 사모, 거네스바에 남에 하이나메도. Talvez você pense que as pessoas nascem com um desses estilos e é assim pro resto da vida. Aquele seu tio meio bravo, por exemplo, sempre foi bravo. Esse é o jeito dele. Na verdade, o que as pesquisas na psicologia indicam é que as pessoas podem sim mudar seus estilos de comunicação e que isso se aprende. Uma das formas de aprender é conviver com outras pessoas que são assertivas, mas se esse não for o caso, também podemos aprender por meio do que chamamos de treinamento de habilidades sociais. Para muitas pessoas que nunca fizeram isso antes, não é fácil defender os seus direitos, falar de forma firme, mas não rude, apresentar bons argumentos e cuidar das relações quando estamos mergulhados em emoção. Comece sua fala expressando o entendimento da opinião do outro. Depois, exponha seu próprio pensamento e sentimento a respeito dessa situação. Nesse momento, tome cuidado para não ofender. Ofereça ao seu parceiro de interação uma alternativa de como gostaria que ele agisse e diga que consequência vocês teriam com isso. Parece complicado? Como tudo que se aprende, quanto mais prática, melhor.
Então devemos ser assertivos sempre? Não, depende dos seus objetivos. Nas interações, não há apenas uma opção certa ou errada. Às vezes precisamos ser passivos diante de uma determinada situação. E por outro lado, um pouco de agressividade pode ajudar a estabelecer alguns limites. Quando você conhece as características e consequências dos três estilos, agressivo, passivo ou assertivo, pode decidir como quer atuar de acordo com o que é pedido na situação. Uma coisa é certa, quanto mais prática e entendimento você tiver em todos esses estilos, mais fácil será organizar seus sentimentos e pensamentos em função dos seus objetivos, tornando a sua forma de interagir mais espontânea e coerente com as necessidades da situação. Demonstre sua assertividade curtindo e compartilhando o vídeo com todo mundo. Muitas pessoas. Legal, né, pessoal? Esse vídeo ele é bem explicativo, mas eu vou resumir aqui em pouquíssimas palavras. Existe o estilo de comunicação passivo, onde eu me dobro o tempo todo, eu aceito tudo. Existe o estilo de comunicação agressivo, onde eu não me dobro nunca, eu não aceito nada. E existe o assertivo, onde eu estou disposta a expor a minha opinião, mas também a abrir mão de coisas em função do outro, sem agressividade. Então, de vez em quando, a gente vai para um extremo ou para o outro, mas, no geral, o que a gente tem que buscar enquanto líderes, enquanto entidades presentes no mercado de trabalho, é o estilo de comunicação assertivo, onde eu busco ganho para os dois, coloco a minha opinião, mas sem ser rude, sem ser ríspida. Muito bom, vamos fazer uma atividade agora, pessoal? Eu vou ler aqui com vocês. Antes de eu ler a atividade, alguma pergunta, algum comentário sobre o vídeo, sobre o que é a comunicação assertiva? Muito bom. Deixa eu ler com vocês aqui, que depois a gente vai se dividir em grupos. Dei spoiler do intervalo, né? O intervalo vai ser depois dessa atividade, tá bom? Segura um pouquinho aí. Pense em uma situação real que exija negociação em que você seja uma das partes, pode ser profissional ou pessoal. Aí, quando eu digo situação real, pode ser uma situação simulada, mas que pode acontecer, né? Que tem um grau ali de possibilidade real. E aí respondam as 4 perguntas. Quem são as partes envolvidas nesse conflito, nessa negociação? Qual que é o assunto dentro desse conflito? O que você quer e o que a outra parte quer? Então, pensem em uma situação, conversem aí no grupo, alguém pode dar ideia de uma situação, e aí essa pessoa que dá a ideia da situação conta a situação e a gente precisa ir em grupo responder essas 4 perguntas. Quem são as partes envolvidas nesse conflito? Qual que é o assunto, o centro desse conflito? O que você quer nesse conflito? O que a outra parte quer? Tá bom? Então, a ideia aí é... Qual que é o objetivo, né? A gente se conscientizar de que, às vezes, até situações corriqueiras estão, sim, em conflito e como que a gente pode reconhecer do que se trata esse conflito para facilitar a nossa gestão dele. Alguma pergunta, pessoal, antes da gente dividir? Muito bem. Sugiro que, chegando na sala, já escolha um representante, porque é uma pessoa que vai anotando. O professor Magno quer falar? Eu coloquei lá no grupo, gestão de conflitos do WhatsApp, o print das perguntas. Excelente, muito obrigada. Podemos, aí vão ser 10 minutos, né? Não, 15 minutos? 15 minutos. 15 minutos, tá bom. Beleza. Isso, 20h42. Então, vamos arredondar, 20h45, às 21h, nós retornamos para a plenária. Nós estamos em 4 grupos e vamos lá. Vamos só dar o aceite. Depois, professor, hoje ainda vai ter um estudo de caso também. Eu acho que o estudo de caso também pode valer ponto, né? A apresentação deles. Pode, então, tá? eu anoto tudo,
eu anoto tudo e faço um apanhado pelo grupo. E só vou deixar aquelas perguntas lá para quem não participou do presencial, aí eles olham a gravação e responde lá e responde por escrito. Quem não pode participar agora. Uhum. 18 segundos. O que eu vi? A gente tem que fechar a sala 1 minuto antes, porque senão ele espera 1 minuto a posteriori. Tem como programar, sabe, Malu? Na hora que você vai lá, tem um botãozinho lá de você programar, mas não sei explicar, só sei. Oi, Voltando. professora, grupo 3, eu gostaria de começar apresentando. Eita, bexiga. Eita, que ânimo, gente! Eita, meu microfone estava aberto. Pessoal, nós tava lá negociando quem quer fazer o quê e nós voltou tudo Bem, para não, aula Murilo, aqui. vamos lá. Professor, é nosso caso. E você conclui as perguntas. Murilo, Isso, aí depois a gente o pessoal lá, se eu esqueci de alguma coisa, o pessoal fala aí. Tá bom. Tá, então, Professora. Não, peraí. pela ordem, eu pedi primeiro para começar. Perdão, ver- perdão. É verdade. Pessoal, Então, vocês vão falando do grupo, porque eu estou fazendo anotação, eu combinei com elas aqui, como nós perguntamos, estamos vendo a discussão, tal, eu disse o seguinte, quem está aqui presencialmente agora, nós vamos avaliar conforme a atividade presencial de vocês não precisam fazer nenhuma atividade lá no AVA. Aí eu Tudo bem. já tiro a nota de vocês aqui. Só Que passo... maravilha! Notícia boa! Só só que passo... é essa Só- mais uma, né? Hoje tem duas. Essa mais Só passo a Até bater atividade... palma ao vivo. Só passo atividade para quem não está no ao vivo. Então, aqui, por vocês falam o nome, o grupo de vocês, que eu vou avaliar no apanhado, só para vocês não precisarem fazer mais nada, sair daqui livre da disciplina. Maravilha. Tudo bem. Então, a gente Só vai começar. recapitulando, professora, além dessa atividade agora, ainda vai ter mais uma hoje, Sim, depois do intervalo. sim. Tudo bem. E é Você qualquer fa- assunto, né, professor? Oi? É qualquer assunto que fizer hoje e mais a outra vai ficar livre. Vai ficar Isso livre. aí. Tá. Acho que você não vai gostar do nosso grupo, não. Meu Bom, Deus. vamos começar Então, vamos lá, pelo- gente. Vamos Vamos lá. começar pelo três. Grupo três. 3, Mas, Mônica, não dá para negociar, não? Negociar o quê? Oi, Delson, não me complica, Delson. Faz parte da dinâmica, olha lá. Então, grupo 3. A gente está aqui numa... Opa. Adaldinese, Thelma. Aldinese, você Alexandre. pode falar. Não, Só o primeiro número. Só Ah, o tá. primeiro nome. a Malu tem. Peraí, gente, deixa eu falar. Muita Também gente tenho, falando. tudo anotado. A Malu tem lá todos os grupos, então não precisa falar o nome dos grupos, não, para a gente ganhar tempo. Eu Tá. também tenho. Pode começar. Pode. Então, tá bom, vamos lá, pessoal. Sobre as questões, né? O nosso assunto será sobre férias. Uma empresa que tem bastante colaboradores, como eleger período de férias? Então, a resposta para a primeira pergunta: quem são as partes? As partes são o gestor e o colaborador. No segundo, qual o assunto centro do conflito? O assunto é o período de férias dos colaboradores. O terceiro, o que você quer? Solucionar o conflito de escolha do período de férias. Quarto, o que a outra parte quer? Ter o gozo de férias no mesmo período das férias escolares dos filhos. Então, contextualizando, um exemplo que eu trouxe para o grupo e foi bem aceito, são aquelas empresas que beneficiam as pessoas que têm filhos em idade escolar. Então, muitas vezes, os gestores acabam dando o benefício para eles escolherem, tanto homem, né, mães ou pais, não é questão de gênero, a oportunidade de serem os primeiros a escolherem os períodos de férias para como é que fala a palavra? Para ficar junto ali com as férias escolares dos filhos, para aproveitar o descanso, o passeio, que é o momento que eles têm para se confraternizar e etc. E aí tem o outro ponto, que é a pessoa que não tem filhos, né? Que as pessoas podem interpretar, bom, ela não tem o filho, não tem outra pessoa que queira trazer para a negociação das férias, e
acaba ficando ali em segunda opção, né? Eu vivenciei muito isso, já era assim, taxativa, era isso e pronto. Mas ali, agora que tem a flexibilidade das férias de 10 dias, 15 dias, não precisa ser 30 dias corridos, ainda tem o benefício de pegar uma parte ali do final do ano, do começo do ano e do meio do ano, né? Então, Aham, aí legal. todo o conflito, dependendo do tipo da pessoa, né? Se for uma pessoa assertiva, ela vai É, entender, compreender e aceitar, né? Agora, se for um outro tipo de personalidade, já o conflito aumenta. Então, era esse. Alguém do meu grupo quer fazer alguma consideração? Não, tá perfeito. É isso. Eu quero. opa. E se todo Pode. mundo tiver filho, se todo mundo for prioridade, como é que faz? Ah, pergunta, não sei, hein? Aí vai ter que tirar no 2-1. Aí o Ou por gestor, tempo de casa, não, brincadeira. Mas tem que, ou eles analisam tempo de casa, tempo de função, tempo na função, tempo no setor, tem esses critérios também. o gestor vai usar alguns critérios aí para decidir e a capacidade de negociação, né? Porque, por exemplo, tem gente de repente que o meu marido vai tirar férias na época escolar, mas como eu cheguei outro dia que não vou sentar na janelinha, ele vai ficar com as crianças nas férias e eu não, né? Aí a pergunta foi muito boa, foi provocativa, foi bacana. Mas o gestor aí tem que se virar nos 30 para organizar essa agenda. Muito bom. Parabéns para o grupo 3. E eu achei legal que a Dal trouxe a questão da assertividade, né? Totalmente conectada aqui com o que a gente vem falando. Parabéns aí para o grupo. Muito bom. Qual o próximo grupo que queria falar? Dois. Dois. Dois, dois. Daniel. Pode falar, Boa noite, Daniel. professora Mônica, outros professores, professor Magnus, outros colegas aí do grupo. Professor, a gente vai primeiro abordar como foi o contexto que a gente criou e o Murilo vai fazer as respostas e terá a consideração de mais os outros participantes do grupo. A gente criou uma situação enfática ali quando um feirante que no início da feira, uma feira dura por volta de 5 horas, feira de rua, tinha 6 caixas de laranja e chega um promotor de eventos e diz: eu preciso de comprar suas 6 caixas de laranja a preço X. Eles começam a negociar o preço. Contudo, é porque eu preciso de atender meu evento com essas 6 caixas de laranja. E aí, nisso, há uma discussão e na visão que a gente teve, haveria a venda, sim, naquele momento ali. Até porque o feirante também tem um produto perecível. Nessa linha, o Murilo vai responder as perguntas. Professora, boa noite. Obrigada, Daniel. Murilão? Desculpa, eu já estava falando com o microfone fechado. Bom, vamos lá. Então, respondendo, quem são as partes aí, então, né, dessa situação que o nosso colega colocou aí? Feirante e o dono do restaurante, né? É uma negociação entre os dois ali. Segundo, qual que é o assunto, o centro do conflito? Então, do lado do vendedor de laranjas, né? O centro do conflito ali é ele perder dinheiro sem a venda do produto, ou o próprio produto, né? Ele pode perder o produto porque é um produto perecível, se ele deixar essa oportunidade passar, né? E do lado do comprador, o centro do conflito ali, ele precisa comprar uma quantidade maior para melhorar o preço e também ele tem o medo de não conseguir comprar e não achar o mesmo produto em uma outra barraca ou achar com preço maior sem a negociação e ficar sem o evento dele. O que você quer? Né? Pergunta número 3. Então, a gente tomou o lado ali do comprador. O comprador, o que ele quer? Ele quer as laranjas no menor preço possível e o mais rápido possível. E o número 4, a pergunta número 4, o que a outra parte quer? Sendo feirante, ele quer ter lucro e vender o produto para não ter a perda também do seu produto, porque é um produto perecível. É isso. Muito bom. Mais alguém do grupo vai comentar? Muito bom, o Murilo explicou bem, parabéns. Acho que deu para entender, realmente é um conflito interessante, um conflito comercial ali que a gente vive aí no dia a dia nas empresas, né? Qual o próximo grupo que quer falar? Grupo 4. 4, Verônica, vamos lá. Vamos lá, então. Nós escolhemos aqui um assunto que é bem recorrente no nosso grupo, então, assim, alguém deu a ideia e a gente achou interessante. Quem são as partes? É o aluno e o professor. E qual seria o assunto e o centro do conflito?
prazo para entrega dos trabalhos, das atividades. E o que você quer? Então, assim, tomando a parte do aluno, quero que estenda o prazo das atividades, que nos dê um prazo maior. Não vou nem falar o tempo aqui. E o que a outra parte quer? Então, a parte do professor quer que as atividades sejam entregues no prazo pré-definido. Então, assim, nós resolvemos falar sobre isso porque é um assunto bem recorrente, a gente discute muito nos nossos grupos. De vez em quando alguém esquece de fazer as atividades, não dá tempo, perdeu a aula, e aí todas as vezes quer que o professor estenda o prazo. Então, tem alguns professores que é mais flexíveis, outros nem tanto. Então, por isso que a gente escolheu esse assunto. Se alguém mais do meu grupo quiser falar alguma coisa. Muito Falar em legal. estender, as minhas estão estendidas. Vão lá e respondem. Estão querendo negociar, viu, pessoal? Boa, Verônica. Esse é um tipo de negociação que a gente tem que apelar para o lado sentimental, né? Você tem que falar assim, poxa, professor, a gente tem que trabalhar, criar os filhos, dá mais um tempinho aí para nós. Tem que fazer um apelo sentimental, tem que ter um apelo Ô, sentimental. Wellington, mas eu entendo. Olha, eu Não. Bem por isso que nós não demos nome ao professor nem aos alunos, professor. A gente sabe quem entende, a gente sabe quem não entende. Mas fica a dica aí. É um caso fictício, né, Wellington, Verônica? É fictício. Então, mas eu aproveitei a oportunidade e falei, vamos lá fazer. Qualquer semelhança com a vida real, né, Verônica? É mera coincidência. É fictício, mas a gente fez pensando na nossa realidade, baseado em fatos reais. Mas, assim, como eu falei, o Hélio confirmou aí. Tem alguns professores que são mais flexíveis, outros nem tanto. O professor Magno é bem flexível. Tá vindo atividade aí, fica a dica. E ali em cima no iniciado está escrito, pense em uma situação real. Né? É verdade. Está escrito pensar numa situação real. Então, trouxemos algo da nossa realidade. Sensacional, grupo 4. Bem conflitante. Bem conflitante. Muito obrigada. E o grupo 1, que foi de trás para frente, né? Agora vai o grupo 1. Quem a gente vai ouvir? É o da Catiana? É o da Catiana, Malu? Cristina, Catiana, Kirley, Nick, Pablo e Viviane. A gente vai contar um caso da Catiana, mas acho que é melhor ela contar. A internet dela estava ruim. Oi, Catiana, tá aí? Faltou meu nome aí, Malu, André. E André? Eu acho que caiu, mas eu posso contar então? Pode. Fica à vontade. E aí, qualquer coisa, eu te ajudo a complementar. Ah, beleza, Viviane. Então, é que a internet dela tá ruim, deve ter caído, mas então vamos lá, vou improvisar aqui. As partes, quais são as partes? Gerente de unidade e diretoria regional. O assunto, na cooperativa que ela trabalha, ela precisa criar uma vaga para um departamento estratégico, só que essa vaga ela tem um salário maior da cooperativa, muito maior. E isso vai acabar impactando na folha de pagamento da cooperativa. Mas essa vaga ela vai, por exemplo, evitar perdas com produtos vencidos e assim por diante. E aí está um conflito, né? Porque como que vai justificar isso para a diretoria? Porque vai aumentar a folha de pagamento da cooperativa. O que você quer? A abertura de uma vaga com salário elevado por causa das qualificações, o salário precisa ser melhor. E o que a outra parte quer? Como sempre, reduzir custos, né? Então, esse é um conflito. Muito legal, interessante. Também bem de vida real, né, Kirley? Muito bom. Parabéns para o grupo 1. Pessoal, a gente agora vai fazer um intervalo. Olhem aí no relógio, que eu não quero ficar com vocês, prender vocês até muito tarde, não. 21h15, voltamos às 21h30. Não, eu ia sugerir da gente voltar às 21h25. Eu ia terminar a frase aqui. Tá, Ok. pessoal? Vamos voltar às 21h25 para a gente não atrasar lá no final, tá bom?
toma um cafezinho, uma água, um banheirinho, 21h25 a gente volta. Beleza? Até já. Perfeito. Até daqui a pouco, galera. Até. Tinha de dicas para vocês. Beleza, vou até repetir esse pedacinho. Porque começou a gravar, né? A comunicação, ela é a mola propulsora para o desfecho de todo tipo de acordo. Ou seja, nas empresas, muitas vezes, a ferramenta comunicação, ela não tem o valor, não é dado a ela o valor que ela merecia ter. Talvez seja a ferramenta mais importante para a gestão de uma empresa, seja pequena, média ou gigante. E agora eu vou trazer aqui algumas dicas nesse sentido. Vamos ver. Primeiro, seja claro, objetivo e direto. Lembrando que a comunicação assertiva nunca é ríspida, mas é clara, objetiva e direta. O fato de não ser ríspido não significa que você não tem que dizer o que precisa ser dito. Segundo, não discuta valores e crenças. Há coisas que não são discutíveis ou não deveriam ser. Então, eu posso muito bem participar como parceira de um projeto com qualquer um de vocês aqui, por mais que a gente torça para times diferentes, que a gente venha de classes sociais diferentes, que a gente tenha cor de pele diferente, que a gente tenha religião diferente, né? Esse tipo de questão, bastante pessoal e individual, não deve ser colocada na mesa para discussão, né? A menos, obviamente, que seja esse o assunto, né? Há mesas, né? Meu irmão, por exemplo, participa de um comitê de questões raciais e tudo. Então, esse é o tema. Agora, como na maioria dos casos, nas mesas, nas empresas, os temas são sobre negócios, esses tipos de diferenças, crenças e valores, eles não devem significar nada no momento da discussão. Não deve fazer com que eu trate ou olhe diferente para uma pessoa ou para outra. Muito bem. Use palavras que sejam conhecidas para todos, né? Há aqueles oradores que querem falar bonito, ou então há os oradores também displicentes que usam muito termo técnico. Então, observe e entenda o público com o qual você tá falando, que você garantir que está usando um idioma que faça sentido para todo mundo. Não critique a outra parte. Então, o que a gente tem que fazer? Criticar o problema. Criticar a questão que está ali em voga, que está ali em debate, e não a pessoa. É desafiador, né? Mas é bonito quando você acha esse caminho. Então, o material está ruim, montamos juntos um material, ou uma pessoa do grupo montou um material, está ruim. Tá, como é que a gente faz para melhorar esse material? Ah, mas foi o Roberto que fez. Vamos cair de pau no Roberto. É perder tempo, né? É perder tempo e é não fazer gestão de conflito. É alimentar o conflito. Então, fazer gestão do conflito significa como é que eu apaziguo isso aqui? E também como é que eu acabo sendo mais produtiva, me concentrando no problema e não nas pessoas. Chame as pessoas pelo nome, né? A neurociência diz assim que a palavra que a gente mais gosta de ouvir no nosso idioma é o nosso nome, né? Às vezes tem gente que gosta mais de ser chamado por um apelido, mas o que quer dizer é o seguinte: se eu chamo uma pessoa pelo nome, ela se sente mais valorizada. Então, durante uma conversa, faça questão de, por vez ou outra, dizer o nome dessa pessoa ou destas pessoas. Você vai ganhar outro tipo de respeito e de conexão. Seja um bom ouvinte, né? Principalmente para quem é líder, é muito difícil praticar o silêncio. É muito desafiador. Mas é um desafio que vale muito a pena, porque as pessoas passam a te olhar de outra forma. Se você só fala, por mais que você fale muito bem, você vai se tornar um chato, você vai passar um recado ali não verbal, de que você não está interessado no que a outra pessoa tem para falar. Então, pratique e cultive a capacidade de praticar o silêncio, de ouvir o outro, ouvir atentamente o outro, né? Ter uma escuta apreciativa pelo que o outro está trazendo, né? Que ele perceba que você respeita e aprecia
o que ele está dizendo. Isso aí já reduz muito conflito. Cuidado com as expressões faciais e corporais. Não adianta você falar que está gostando muito da ideia e está fazendo bico, está fazendo careta, né? Então, gosto de ampliar também essa visão para as atitudes, principalmente enquanto líderes. O que você diz comunica, mas o que você faz também comunica. Mantenha a calma e, se necessário, adie a conversa. Lá no início do nosso encontro hoje, a Malu deu um exemplo, né? Ela falou: olha, eu respondi o questionário, percebi aqui o ponto onde eu tenho mais que ter atenção, e o que eu tenho praticado é, de repente, no meio desse conflito, eu vou ali, vou beber uma aguinha. Vou lá fora, vou tomar um café, né? Ela deu um exemplo prático de que, às vezes, é melhor, se você sente que a calma está te fugindo, adiar aquela conversa. Às vezes, até mesmo para alguns minutos para frente, ou até para o dia seguinte, ou para outro dia, né? Então, se você está muito irritado, muito irritada, possivelmente não seja aquele, ou provavelmente não seja aquele o melhor momento para você debater com alguém sobre algum tema. Muito bom. Deixa eu voltar aqui na lista. Bom, listinha completa, dicas úteis, espero que sejam úteis, para a gente praticar aqui na comunicação assertiva em prol da negociação. A gestão de conflitos, ela traz harmonia, mas também novas ideias. Fiz esse slide, pessoal, para a gente não odiar o conflito, né? Vejam essa foto onde há aqui um debate, mas as pessoas estão com cara boa. O debate traz novas ideias. A inovação, ela vem do conflito, né? Ela vem de eu olhar para uma coisa com uma forma diferente daquela que sempre foi feita. A gestão de conflitos, pessoal, ela deve ser pautada em dois aspectos. Um, que a gente falou bastante, que é a negociação, eu diria que é o principal. E o segundo, que eu havia mencionado, que eram dois, é a integração. Vou dar só aqui um conceito para vocês. O que é integrar? É formar um ambiente acolhedor para os diferentes pontos de vista, incentivando a troca de ideias e argumentos, até alcançar uma conclusão que faça sentido para todos os envolvidos. Procura-se confrontar os problemas para evitar a recorrência de embates. Então, veja, negociação é o mais importante para a gestão de conflitos, passando aí pela comunicação assertiva. Acrescentando um ingrediente à negociação, vem a integração, que é proporcionar um ambiente onde as pessoas possam se expressar sem medo, sem retaliação. E também sem deixar os problemas debaixo do tapete, porque quando a gente deixa os problemas debaixo do tapete, eles acabam voltando. Então, vejam a última frase ali, ó. A gente confronta o problema para evitar recorrência de embate. Então, à medida que eu resolvo os problemas e as divergências, eu vou evitando que embates aconteçam, que confrontos, como a Malu mencionou uma palavra bem interessante, aconteçam aí substituindo os conflitos. Pessoal, para a gente terminar aqui a parte de teoria e ir para um estudo de caso, vejam bem, eu trouxe aqui 4 grandes vantagens da gestão de conflitos, tá? Vamos imaginar, então, que a gestão de conflitos é a negociação, mais a integração, que é um ambiente saudável e seguro para a execução da negociação. Quais as vantagens? Primeiro, através de uma comunicação assertiva e de uma consciência de quem quer fazer gestão de conflitos, ao invés de embates, é apoiar a diversidade. É uma vantagem. Por quê? Eu ouço os mais velhos e os mais novos, né? Eu ouço as pessoas de todos os tipos, classes, gêneros, de forma respeitosa. Eu estimulo a construção de um ambiente colaborativo, justamente por eliminar o medo que as pessoas têm de falar. Eu reduzo o absenteísmo, né, que é o fato das pessoas ficarem faltando trabalho, eu diria que até o turnover também. As pessoas têm mais prazer em estar num ambiente onde elas são ouvidas. E, especialmente, eu trouxe aqui a retenção de talentos. Por quê? Eu, como gestora, gostava muito de ficar atenta aos talentos.
Sugiro que vocês também fiquem, mas o talento ele é mais difícil de reter. Por quê? O talento ele tem mais empregabilidade. Se você chateia o talento, amanhã ele não vem. Ele larga a caneta e vai trabalhar em outro lugar, porque ele tem empregabilidade. Ele, por isso, é mais exigente. Ele não vai querer só dar, ele também quer receber. Então, para reter um talento, você tem que negociar. Ele tem que mostrar que ele merece estar ali e você tem que mostrar para ele que você merece que ele esteja ali, fazendo parte da tua equipe. Quando a gente não se atenta para isso, a gente começa a criar equipes medíocres. Entendamos por medíocre só a equipe mediana, né? Medíocre vem de média, né? Então, eu crio uma equipe ok. Agora, quando eu quero uma equipe de alta performance, eu tenho que negociar. Porque o talento, ele não fica ali só por obrigação. Ele fica se for bom para ele, porque ele tem para onde ir. Tudo bem aqui, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, algum causo? Excelente. A gente vai agora ler um case com vocês e depois a gente vai se dividir em 4 grupos. Eu vou ler o case, peço a vocês que prestem atenção, que também, se a Malu puder, por gentileza, printar e mandar para o pessoal no chat. Vamos ficar na sala 10 minutos e vamos voltar, tá bom? Como eu vou ler o caso aqui, vocês não vão perder tempo lá lendo, né? Vocês já vão para as perguntas. Beleza, vou ler aqui com vocês, ó. Jorge, gerente de TI, chamou Eric, analista da equipe, novamente para conversar. Eric não concorda com a decisão de mudança de sua função que lhe foi informada em uma reunião. Chegou para Jorge a informação de que Eric foi reclamar no RH, mesmo após ter enviado e-mail para Jorge manifestando sua insatisfação. Jorge perguntou a Eric o porquê dele não ter buscado seu gerente para esclarecer sobre a questão. Eric respondeu que sempre que discorda de algo leva uma bronca e que mandou e-mail, mas não recebeu nenhum retorno. Jorge repreendeu Eric e disse que, se ele fizer isso de novo, de reclamar com o RH, sofrerá sérias consequências. Pergunta: para uma prática que evite conflitos, em que Jorge pode melhorar como gerente? Mencione 3 atitudes que podem melhorar. Então, está printado aí, se vocês precisarem voltar no case. A pergunta é: onde Jorge, como gerente, pode melhorar para evitar conflito? Aí eu queria que vocês, na volta, trouxessem cada grupo 3 atitudes nas quais Jorge pode melhorar. Alguma dúvida, pessoal? Tá claro? Tá valendo ponto, né, Magno? Professor Magno. Tá valendo ponto. Beleza. Tá valendo então, bom. tá valendo ponto. Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente vai se dividir em 4 grupos. Quanto tempo, Mônica? 10 minutos, por favor. Que a gente já leu o caos, né? Então, é uma pergunta só. E já está lá no grupo também. Maravilha. Trinta segundinhos. Deixa eu compartilhar aqui a caso para a gente ouvir os grupos.
Vou pedir a vocês que sejam sucintos, né, para não prender vocês muito tempo. O que vale mais, na verdade, é o debate, né? É o que vocês fizeram aí de exercício, de parar para refletir e utilizar os insights que vocês tiveram aqui durante o nosso encontro. Vamos falar primeiro com o grupo 1. Pode ser o grupo 1. Quais as atitudes aqui que Jorge pode tomar para ser um gerente melhor em relação à gestão de conflitos? Oi, Mônica, tudo bem? É o Pablo, me escuta? Escuto sim, pode falar. Tudo bem, vamos lá. O nosso grupo, nós tivemos aqui um amplo debate e eu trouxe um exemplo que na empresa que eu trabalho, dia desses aconteceu o chamado Encontro de Líderes, por alguns dias que a gente se reuniu, diversos líderes da empresa, e o tema, um dos temas, e talvez o principal, era a gente tratar um livro que se chama Organização Sem Medo. É um livro que trata de segurança psicológica, enfim, e o que a falta dela acarreta nas empresas. Aí eu dei uns exemplos que ele cita no livro. Exemplos de hospitais que pacientes chegaram a morrer, a falecer, porque a enfermeira tinha medo de ir no médico e dizer, eu acho que isso está errado, acho que essa dose está errada, enfim. Aí cita exemplo real de acidente aéreo também, que o copiloto faltou segurança psicológica, ele teve receio, enfim, dentre outros exemplos. E todos, né, exemplos reais do que aconteceu. No caso aí, quando o Eric fala que não quis ir no gerente, porque ele sempre que discorda, ele leva bronca, eu acho que está claro que está faltando segurança psicológica aí. Então, acho que um ponto que o Jorge deve melhorar é isso, tá? É parar, refletir que está tendo esse problema. Enfim, hoje é um problema de um colaborador que vai no RH, amanhã é um problema que vai acarretar uma perda de milhões na empresa ou vai quebrar a empresa. Então, acho que um dos pontos é esse aí. Isso. Complementando aqui a fala do Pablo, nós vimos que desde que o problema chegou no RH, a primeira providência seria preparar esse líder, né, esse gerente. Então, nós achamos fantástico isso que o Pablo trouxe, porque é algo real. Ele, como gestor, passou por essa reflexão, né, através de palestras. Então, desde que o e-mail nem foi respondido pelo funcionário, pelo gerente, o gerente teria que ouvir mais, né, os colaboradores, interagir mais com os colaboradores. Numa segunda etapa, explicar a razão da mudança do cargo. E em terceira etapa, motivar o funcionário em palestras na área de atuação, através de cursos de capacitação. Isso seria algo extremamente favorável para a empresa, né, como um todo, tanto para o gerente como para o colaborador. Excelente, Pablo, Thelma e Grupo 1. Muito boa reflexão. E é isso mesmo, eu também acho que o mais grave é isso. Mas não vou dar spoiler, não, porque vem os outros grupos aí. Muito obrigada. Grupo 2, por favor. O que vocês podem acrescentar aí? Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, nós do Grupo 2, a gente discutiu e encontrou diversas falhas, né, dentro da conduta como um todo. Né? Primeiro, a gente identificou que o gestor Jorge tem uma falha grave em relação à comunicação assertiva e não violenta, já que o funcionário relata que toda vez que ele vai fazer alguma ponderação, uma reclamação, ele leva uma bronca, ou seja, ele é repreendido. Ele não é filho do gestor, ele é um colega, ele merece respeito e direcionamento, não bronca. Então, se o gestor não concorda com aquela opinião ou com aquela postura, tem que saber argumentar e negociar, que é o outro ponto que a gente colocou aqui, né? Talvez fazer um curso de negociação com argumentação, para aprender como ouvir uma crítica, ponderá-la e argumentar, porque ele não sabe fazer isso. E a terceira postura que a gente identificou como extremamente inadequada foi a do RH. Porque qualquer RH que se preze, ele não pode pegar uma informação privilegiada, porque uma reclamação de um funcionário é uma informação muito mais que privilegiada, porque ela pode ocasionar
uma demissão, ela pode ocasionar um processo, entre outras coisas, Uma e levar para o gestor perseguição, como né? forma de fofoca, que foi o que eles fizeram. Eles não deram feedback, não orientaram o funcionário, simplesmente pegaram a reclamação, levaram para o gestor como uma fofoquinha, inflamaram uma situação. Então, não foi uma postura adequada, nem assertiva, nem direcionada. É um RH que não sabe mediar, ele não sabe direcionar, ele sabe fazer intriga e inflamar situações. Então, já começa, o Jorge, ele tem essa postura porque o RH tem a mesma postura ou ainda pior. Então, tanto o Boa. RH quanto os gestores estão sujeitos aí a processos, estão sujeitos a N consequência, principalmente pelo gestor ter feito uma reunião com o funcionário sem nenhum membro do RH ou de qualquer outra hierarquia presente, em que, além de ter sido assediado com as palavras que sofrerá consequências... Ameaçado, né, Laila? Foi ameaçado, isso é um assédio, isso pode render uma dor de cabeça muito maior. Ele ainda tem a prerrogativa de que foi constrangido em uma reunião a saber de uma informação que ele seria promovido no meio da reunião. Então, tá tudo errado. Boa, Laila. Adorei. Laila, grupo 2, muito bom, muito bem Laila, colocado. Adorei, muito bom. Não sou advogada, sou da área do marketing. Você parece advogada. Grupo 3, vamos ver o que o grupo 3 tem a acrescentar? Boa noite, aqui é o Alexandre. Boa noite, Alexandre. Primeiramente, antes de falar nossas conclusões, queria reforçar que o que a Laila falou, também concordamos, está totalmente correto. O RH teve uma postura bem inadequada, na minha visão, né? O que fortaleceu a postura do Jorge. No que nós consideramos aqui, o que o Jorge deveria fazer para melhorar seria ter mais empatia, ter uma comunicação mais assertiva e buscar ser um líder de fato, ser alguém que engaja seus colaboradores, alguém que transmita o seu exemplo, faça do exemplo dele o seu colaborador agir conforme o seu exemplo. Já complementando o que a Laila falou, né? Isso fica um pouquinho difícil porque o próprio RH não dá essa possibilidade. O RH, na verdade, ele fomenta um conflito entre o gestor e o colaborador. Isso não é certo. Então, tem que haver uma mudança no Jorge, como pessoa e como gestor, mas o RH tem que ter uma mudança também. Tem que ter alguém ali, uma visão superior disso e verificar como pode se melhorar esse RH. Porque mesmo que o Jorge mude a postura dele, se o RH continuar dessa forma, pode não ser o Jorge, pode ser outra pessoa que vai acabar vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Por mais que o Jorge realmente ele entenda, ele veja, eu tive uma postura errada, eu vou mudar, mas o RH vai continuar fazendo isso, então não vai resolver de nada. Excelente, Alexandre. E grupo 3, muito bom. Você falou, você me fez pensar. Quando, por exemplo, ele não responde o e-mail, é uma comunicação não verbal, né? Ele está dizendo assim, não estou nem aí para você, né? Exatamente. Muito bom, Alexandre. Arrasou. Obrigada. Obrigada ao grupo 3. Vamos ouvir por último, então, mas não menos importante, o grupo 4? Pois é. Boa noite. Edelson, famoso iPhone 3, né, Edelson? iPhone 3, tem que nomear esse iPhone. Pois é, nós fazemos as palavras do grupo 1, 2 e 3. Não, tô brincando. Vamos lá. Nós aqui discutimos partindo do princípio de que o Jorge, né, é um cara ruim mesmo. Então, colocamos a escutativa, flexibilidade e negociação e integração. Por quê, né? Caramba, Edel, gabaritou, hein? Porque se ele tivesse reunido com o RH, junto com o Eric, falar, Eric, você é um cara top, preciso que você mude de área, tal, o que você acha? Só ia para a reunião para poder anunciar. Pronto, estava resolvido, né? Mas não, acho que foram, né, realmente não faltou muita coisa, flexibilidade, uma escuta bem ativa. Acho que nem escutou o Eric, né, que estava pé da vida. Então são essas 3 coisas que nós colocamos aí. Tá? Muito legal, achei bacana, viu, professor Magno? O grupo 4
usou vários elementos, mencionou vários elementos que a gente viu Ficou na ótimo aula, mesmo. né? Parabéns ao grupo 4, parabéns ao grupo 1, parabéns ao grupo 2, parabéns ao grupo 3. Edelson, parabéns também aí pelas colocações. Bom, antes da gente se despedir, e de eu passar aí, já passo agora para o professor Magno, eu queria que vocês, por gentileza, fizessem a leitura aqui desse QR Code agora, por favor, para fazer uma avaliação. É bem curtinha a avaliação aqui desse nosso encontro. Vocês puderem fazer isso agora, enquanto eu passo para o professor Magno, agradeço a oportunidade, Malu também. Daqui a pouquinho a gente se despede. Eu estou ainda me recuperando, ainda de Fortaleza. Estou aqui com a garganta e tossindo, mas, galera, eu que tenho que agradecer as duas, a Mônica e a Malu, né? Pena, como eu já disse na primeira aula, né? Pena que só foram dois encontros, né, de gestão de conflitos. Eu levo isso até para a comissão, né, da pós-graduação em gestão de negócios, né? E gestão e estratégia de negócios, das organizações também, porque são dois projetos que rolam na UFMS, e uma vez que eu não vou estar mais na comissão e nem na grade de professores o próximo ano, porque eu não estou mais no CEPAR, né? Eu estou no campus de Aquidauana, no CPAQ, e eu estava no campus, na UFMS, campus de Paranaíba. Então, este ano eu me desligo de lá, mas, porém, todavia, eu deixo todos os questionamentos, deixo o contato e o parecer das duas profissionais que atuaram junto conosco, né? Desde a gestão de pessoas até agora a gestão de conflitos. Deixo todos os questionamentos, tudo que vocês, os anseios, o que vocês falaram, como eu sou da comissão, eu também deixo dentro dessa comissão. Né? Então, eu me despeço da gestão, do MBA, né, de Paranaíba. Então, foi um prazer estar também atuando com vocês, foi um prazer estar junto com vocês também, né, do MBA do CEPAR, e também Mônica e Malu, o meu agradecimento, vocês sabem que eu agradeço, o meu agradecimento é eterno por vocês estarem aqui abrilhantando este espaço, trazendo todo um processo e aquilo que a gente necessita, que veio de encontro com tudo aquilo que nós conversamos, dialogamos, desde lá do ano passado, né, Malu, a gente conversando e traçando esse processo para que a gente possa trazer isso, essa aula, né, para todos vocês que estão aqui presentes, para os que irão assistir também com o link que eu deixo no APA, né? Malu e Mônica, agora é o momento de vocês se despedirem, colocar também o processo de vocês, o que a Malu está colocando todo o contato ali. Pessoal, a empresa, quem vocês conhecerem pode indicar que vocês sabem que a equipe é dinâmica e é de excelência. Agora é a palavra com vocês. Muito bem, agradecendo a participação que fez com que o nosso momento fosse especial. Sem vocês isso não seria possível. E hoje mesmo, um saudosismo, o professor Magno, que eu falei, gente, eu lembro que foi em novembro do ano passado que nós estávamos programando o desenho das aulas, e hoje já estamos ao final. Mas espero eu reencontrá-los aí na jornada da vida, e de fato agradecendo a parceria da Mônica, e sem a qual, de fato, uma pessoa só conduzindo não ia ficar tão bacana como eu avalio que foi o nosso encontro. A avaliação da nossa atividade também está colocada aí, o nosso link da consultoria, Goiabeira RH, seria um prazer trocar ideias e desenhar um projeto para vocês, e a confiança, né, professor, que foi um elo de amizade que se concretizou a partir dessas 4 aulas. Obrigada, gente. Eu acho que é isso. Um abraço. Queria que a gente pudesse tirar uma foto todos juntos aqui novamente, para a gente celebrar esse momento. E até o próximo encontro. Quem puder abrir a câmera, né, para fotinha.
Ei, professor, ai, que delícia. Muito bom. E as atividades em grupo, né, gente? É muito bacana quando vocês nas atividades colocam já em prática, porque todo conhecimento só é válido quando a gente coloca em prática, que esse é o nosso objetivo. Muito bom. Não estou conseguindo ver todos aqui, tá? Será que é o meu... Você tem que ir página 1, tirar uma foto, depois andar para o lado e tirar outra na página 2. Tem muita gente. Mas galeria, né? Pronto, aqui, tá certo. Então, vamos lá, sorrindo. Você está na foto? Muito bom. Desejando um bom descanso também. Espero que para vocês tenha sido tão bacana, porque eu não vejo a hora passar. E eu tenho certeza que nós deixamos amigos aqui. E assim a gente já tirou as 2 fotos, já está salvo. Obrigada, gente, de todo o meu coração, todo o meu afeto. Deixo amigos com um desejo aí de podermos reencontrarmos em breve. E parabéns pelo curso de vocês aí, que eu sei que vocês estão finalizando, devem estar ensandecidos, mas é para uma boa causa. Obrigada lá, viu, Catiana? Alguém gostaria, porque vocês deixam lá por escrito, mas alguém gostaria de falar, de explanar, estou vendo ali no chat ali, mas seria interessante também nós ouvir, né? Ouvir a todos, ouvir alguns, né? Assim, para que nós possamos, né? Seguir em frente, e é legal ouvir. Quem gostaria de falar? O pessoal tava falando no grupo do WhatsApp que a Malu e a Mônica deviam estar com os outros professores também. Aê! Gostei. Já nos É o que eu falei, voluntaremos. assim, meio assim na comissão, meio por cima, joguei essa... Como eu tô saindo, então eu tô deixando umas deixas lá para ele. Joguei, né? Você também não Joguei. deveria sair, viu? Essa equipe está maravilhosa. Eu também gostaria de parabenizar a dinâmica, a forma como foi conduzida, a temática proposta, e realmente dois encontros foram poucos. Parabenizar o professor Magno e todas as convidadas que contribuíram muito, né? Tanto nas aulas e com relação ao conteúdo que vocês trouxeram. Parabéns. E obrigada. Obrigada, Eu achei legal Thelma. também que vocês fizeram de uma forma que prende a atenção da gente, né? A gente, por exemplo, trabalha o dia todo aí, fica aqui com a cabeça mil e uma coisas, e vocês bolaram um jeito de ficar bem dinâmico e não tedioso. Parabéns mesmo. Que Obrigado, bom. Kelly. Obrigada, Kelly, é verdade. Mônica, quer falar alguma coisa? Não, estou só sorridente aqui, feliz, Mas contente, né? desse jeito. É bom quando a gente faz o que a gente gosta, né? Queria agradecer a Malu pelo convite, a parceria já de anos, né, Malu? E professor Magno, a oportunidade, a todos vocês, né? A quem falou, a quem só prestou atenção também, que também é uma forma de participar. Eu fiquei muito feliz, assim, com a interação de todo mundo nos grupos, bem satisfeita, e espero que vocês consigam usar aí boa parte do que a gente comentou, né? Que tenha trazido insights interessantes aí para a vida profissional de vocês e até pessoal. Um grande beijo, foi muito prazeroso. Então, galerinha, encerramos por aqui, né? Ficamos agora só na saudade, nas lembranças, né? E que vocês possam seguir, vocês agora têm meu contato, por mais que eu não estou mais no Separ, eu estou em Aquidauana, continuo na UFMS, né? Mas estou aqui, pode entrar em contato, vamos conversando, trocando ideias. Estou aqui, você sabe que eu sou acessível, respondo, né, na medida do possível, né? Então, agora é só gratidão e uma boa noite a todos, bom descanso. Quem esteve aqui presente está livre da minha disciplina, né? Então, agora fico só com os meus orientandos e com aqueles que não puderam assistir à aula de hoje. Tchau, tchau, pessoal. Até Boa mais. noite e obrigada. Tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite a todos.